Pedrosa, o senhor ainda nem transmitiu no YouTube, não? Já iniciando a transmissão. Nós estamos num bate-papo. Agora nós vamos iniciar o programa de hoje, que está a cargo do pastor Sebastião Aragão, continuando o estudo da carta do livro de Daniel. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 7, né? Nós já estamos estudando, que entra mais na outra parte agora profética do capítulo. Até o 6º capítulo era mais histórico, muito bom, para complementar os estudos que nós fizemos aqui durante um ano de Apocalipse, para a gente conhecer mais a palavra e não ficar enganado na palavra. O que tem mais Satanás é enganador, gente. O que ele mais usa é engano. É engano. Ele não vem e te afronta assim, eu vou te matar, ele te engana. O que ele te destrói com engano, com mentira, com falsidade. Ele vem na figura de um anjo e te engana e te leva para o inferno. É assim que ele se apresenta. Então nós temos que conhecer bem a palavra, estudar a palavra. E lugar nenhum, irmão, estão agora em qualquer lugar só pregando o Antigo Testamento. O Novo Testamento, Jesus, eles não falam, não oram mais em nome de Jesus. Eles falam assim, ó Deus, ó Senhor. Eles não citam mais o nome de Jesus. Vê lá na Igreja Universal quantas vezes que eles falam o nome de Jesus. Eu acompanho pelo rádio, estou no engarrafamento olhando. Então nós estamos com essa campanha de fazer o povo voltar para a Bíblia, para Jesus. Voltar para Jesus, porque não adianta nada disso se o fundamento, como o apóstolo Paulo disse, Jesus é o fundamento e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Aí chega um, cria uma religião, puxa para cá, outro cria outra religião, puxa para lá, cria outra religião, puxa para lá. E o fundamento é Jesus. É isso que nós estamos lutando há 20, 30 anos para permanecer na Bíblia, no fundamento de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos estudar mais um pouco de Bíblia. E sem Jesus, pode fechar esse território para fazer estudo. Se não for para direcionar o povo para Jesus, e só tem um Salvador, é Jesus. Não adianta outra coisa. E é isso que é o nosso objetivo. Com a palavra, o pastor Sebastião Aragão. Graças a Deus, irmãos. Obrigado, doutor Pedrosa. Mais uma vez nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. Agora entramos na parte mais profética do livro. Daniel 7, ele fala sobre a visão, a segunda visão de Daniel. E eu gostaria já de dar alguns esclarecimentos, até se algum irmão tiver um lápis, uma caneta aí para anotar, seria bom que vocês anotarem algumas coisas que eu vou falar. Daniel, irmãos, ele recebeu revelações a respeito do futuro político do mundo em 4 ocasiões. Nenhuma dessas visões é completa em si mesma. Todas elas omitem detalhes importantes que são fornecidas pelas outras. À medida que nos aproximamos do fim, os detalhes vão aumentando. Porque os símbolos, eles possuem limitações. Um símbolo não pode exprimir todos os fatos de uma série de eventos. Os 10 dedos do pé podem simbolizar as 10 nações em que se divide o Império Romano. Mas seriam necessários outros símbolos para expressar o que acontece a elas, o que acontece a tais nações. Os 3 primeiros impérios são abordados de forma breve, simplesmente como uma introdução. O restante do capítulo 7 trata do anticristo, desde a sua ascensão até a sua queda. No capítulo 2, foi Nabucodonosor que teve a visão.
e Daniel simplesmente deu a interpretação. Já no capítulo 7, está trabalhando. Perdão, irmãos, o Rafaelzinho aqui chegou aqui e pedindo um socorro aqui. No capítulo 7, eu repito, foi o profeta que teve a visão. Quer dizer, no 2, foi Nabucodonosor. E Daniel interpretou. No capítulo 7, foi o profeta que teve a visão e um anjo lhe deu a interpretação. É só você dar uma olhadinha depois nos versículos 16 e 17, que você vai ver que é um anjo que está dando a interpretação a Daniel. O bebê está tá carente, porque está sem o pai dele esses quase 10 dias, irmão. Então vocês me perdoem, tá? Está quase 10 dias aí, quer ver o pai, a mãe está lá com ele lá no hospital também, então tá só eu e a vovó dele. Então os irmãos me perdoem essa paradinha assim. A palavra rei, na linguagem de Daniel, designa uma nação ou um governante de uma nação. E a significação exata da palavra deve ser entendida sempre pelo contexto. Preste atenção no contexto da palavra de Deus para você entender. Vamos seguir o exemplo de Daniel e analisar rapidamente os eventos do passado. E, pastor, os eventos do passado? Sim. E nós vamos analisar os eventos do passado e vamos nos deter por mais tempo no futuro, exatamente como faz Daniel, como faz o profeta. A melhor maneira da gente se orientar, é isso que eu pedi aos irmãos que puderem, anotar alguma coisa para ajudar. A melhor maneira, eu vou fazer aqui um quadro comparativo entre o capítulo 2 e o capítulo 7. Por exemplo, no capítulo 2, nós vemos a estátua, né, a cabeça de ouro, que representa a Babilônia. No capítulo 7, fala dos 4 animais. Então, nós temos o leão. E o leão é o rei dos animais, que também representa a Babilônia. No capítulo 2, nós vemos os braços de prata, os 2 braços, representando a Pérsia. Já no capítulo 7, a gente vê o segundo animal, o urso. E o urso mostra ali 2 lados e 3 costelas. Veja bem. No capítulo 2, nós vemos o tronco de bronze. O terceiro Império Mundial, a Grécia, representada no capítulo 7 pelo leopardo, com 4 cabeças. No capítulo 2, nós vemos as pernas de ferro, representando Roma, que no capítulo 7 é a besta com seus dentes de ferro. No capítulo 2, nós vemos 10 dedos, representando as nações. O que você está chorando, bebê? Representando as nações. E no capítulo 7, fala sobre os 10 chifres. E logo após, nós vemos também falando sobre o anticristo representado pelo chifre pequeno. E no capítulo 2, nós vimos também falar sobre a pedra que representa o reino de Deus, que no capítulo 7 representa o reinado dos santos, irmãos, dos santos. Só um instantinho, irmãos, por favor.
Perdão, irmãos, ele estava chorando muito aqui, sentindo tá falta. E E tá só eu e a avó, ele que é o pai e a mãe. Me perdoe, irmãos, me perdoe. Vamos abrir aí, irmã Cleusa, por favor, leia o versos 3 e 4, por favor. No capítulo 7. Capítulo 7. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantando da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dada mente de homem. Continuei olhando, eis aqui... Amém, irmã Cleusa, obrigado. Apenas uma correção, foi levantado da terra. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dada mente de homem. Vejam só, irmãos, quem desejar uma explicação, uma explanação mais ampla sobre a simbologia do leão, basta ler Daniel capítulo 4, dos versos 30 ao 33. Os animais, no capítulo 7, tem uma vantagem sobre a estátua de Nabucodonosor. E que vantagem é esta? A vantagem é o fato de poderem expressar ação. A estátua era estática, parada, fixa. Já os animais expressam ação. E, além disso, sempre há maior correspondência entre eles, de modo que nós podemos nos situar melhor. O principal dos metais, o ouro, torna-se o rei dos animais quando comparado com o capítulo 7. O propósito de uma segunda visão não é simplesmente fornecer uma repetição da primeira, mas sim acrescentar certos detalhes. Deus te abençoe, Érica. Deus te abençoe. Quando nós vemos o capítulo 7, nós vimos que detalhes são acrescentados para nos mostrar uma maior proximidade do tempo do fim. Jesus utilizou o mesmo método em Mateus capítulo 13. E nesse capítulo, do capítulo 13, agora que eu estou falando de Mateus, nós encontramos 7 parábolas, todas elas sobre o reino dos céus. E em cada uma, ele apresentava novos símbolos a fim de ensinar outras coisas. Ele usou o mesmo método. Nós, quando lemos o verso 5, a irmã Eliette está aí, não, né? A irmã Eliette saiu. A irmã Olívia, lê apenas o verso 5, quando vai falar do Império Persa. Verso 5 de Daniel 7. Verso 5. 7, 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Muito obrigado, irmã Olívia. Deus lhe abençoe. Amém. Irmãos, o urso tem aí 2 lados. Primeiro, ele se levantou sobre um dos lados e depois sobre o outro. A estátua tinha 2 braços, que nós dissemos serem a Média e a Pérsia.
eles se uniam pelo peito, formando um só império. A Média era o império mais antigo. Ergueu-se primeiro. Depois veio a Pérsia, e assim o urso estava de pé nas quatro patas. Veja bem, 3 costelas, quando se refere a 3 costelas, quer dizer que o Império Persa cobriu mais território do que o babilônico, do que o Império Babilônico. Eles conquistaram mais países. São essas costelas. Agora nós vamos ver, eu falei que seria como uma introdução. Nós vamos ver, falar sobre o Império Grego agora no verso 6. Irmã Eliette, o 6, por favor. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Amém. Obrigado, irmã Eliette. Irmão Osmi, prepara-se aí, por favor, para o senhor ler Daniel 8:8, tá? 8:8. Veja bem, irmãos. Aí agora fala do Império Grego. 4 asas. 4 asas. O que seria? O Império Grego estendeu-se em todas as direções, conquistando ainda mais território. E teve apenas um imperador, Alexander the Great, Alexandre o Grande. E depois que Alexandre o Grande morreu, o império foi dividido em 4 países, ou melhor, em 4 partes. Fica melhor falando assim. Ou seja, para os 4 ventos do céu. E aí eu pedi ao irmão Osmi para ler Daniel 8:8. Vamos ler. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. Obrigado, irmão Osmi, obrigado. Está aí a confirmação. Depois nós vamos chegar lá, no capítulo 8, né? O império foi dividido em 4 partes para os 4 ventos do céu. Agora eu quero falar um pouco sobre o Império Romano e pedir aí, vamos ver, o irmão Antônio não leu ainda, Daniel 7:7. Daniel 7:7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Muito obrigado, irmão Antônio, muito obrigado. Irmãos, Amém. veja bem, o 4º animal não é identificado, mas ele simplesmente é chamado de animal. Corresponde às pernas de ferro e representa o 4º império mundial, o Império Romano. Novamente, o ferro é citado como característica desse império. Foi o Império Romano que se espalhou, ou melhor, que espalhou os judeus pelo mundo após
a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e perseguiu os cristãos durante centenas de anos. Chegamos a um ponto em que agora nós vamos dar uma analisada nas nações e vamos entrar sobre um aspecto que os irmãos vão se interessar bastante. As nações, nós vamos ver no verso 8. Irmã Cleusa, o 8, por favor. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Muito obrigado, irmã Cleusa. Veja bem, irmãos, os 10 dedos e os 10 chifres representam nações do mundo romano que estarão, veja bem, estarão no poder por ocasião da ascensão do anticristo. E é aqui que se passa a maior parte das nações, das ações. Essas nações, meus amados, são a chave do futuro. É para elas que devemos olhar, se estivermos procurando descobrir os fatos que darão início ao cumprimento das profecias. Diz Daniel: estando eu a observar os chifres, é assim que ele fala. Ele estava olhando para os chifres. Sabia que era ali naqueles chifres que iria iniciar-se toda a ação. Se nações como, por exemplo, a Rússia, a China e a África não se envolverem com as terras proféticas, elas serão relativamente irrelevantes nas profecias. Nós, eu e você, devemos fazer como Daniel. Fazer o quê, pastor? Observar os chifres. Vocês já viram aí que os chifres representam nações. Quando nós estamos olhando para o céu, chifres, na linguagem espiritual, significa poder. No céu é poder, na terra, nações. Quero falar um pouquinho agora sobre o anticristo. Nós chegamos a um ponto de ver o anticristo agora. Eu quase não falei sobre ele quando nós estudamos Apocalipse. O anticristo não é mencionado no capítulo 2. É aqui, no capítulo 7 de Daniel, que nós recebemos novas informações. Agora, nesse momento, é que começa a ação que os novos símbolos tornam possível. Daqui para frente, daqui para diante, é que nós recebemos maiores detalhes. Os detalhes são multiplicados aqui. Por isso que desde o início que eu digo que Daniel completa o Apocalipse. Daniel faz muitas perguntas. E ele, irmãos, sabe quais as perguntas que deve fazer. Ou seja, as mesmas que eu e você faríamos se nós pudéssemos. Daqui para diante, nós estaremos lidando não com símbolos,
repito, não com símbolos, mas com a explicação dos símbolos. Vou pedir à irmã Eliette para ler Daniel 7, do verso 25 ao verso 27. Daqui a pouco também vou dar trabalho para o doutor Pedrosa. Veja bem, do verso 25 ao verso 27, do capítulo 7. Veja bem o que eu falei ainda agora. Nós agora não vamos lidar com os símbolos, mas com a explicação dos símbolos. Irmã Eliette, por favor, Daniel 7, dos versos 25 aos versos 27. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Obrigado, Mariette. Muito obrigado. Vejam só, irmão. Esta é a fase final das duas visões. Prestem bem atenção. Eu não vou ter pressa. Esta é a fase final das duas visões. O reino aqui não é o reino de Davi. Esse, o de Davi, também é eterno. Mas o reino de Davi, que Deus prometeu que seria eterno, desculpa eu estar sendo repetitivo, mas eu quero que vocês gravem isso. O reino de Davi, que também será eterno, ele será limitado a uma faixa de terra que vai do rio do Egito ao sul, ao rio Eufrates, ao norte. Então vocês podem observar que hoje Israel é bem pequenininho. Mas o que nós devemos esperar? Comecem a pensar aí. Ele é bem pequenininho, mas ele vai do rio do Egito até o Eufrates. Então, muita terra vai ter que ser tomada pelo reino de Israel. Olha que como é que se toma a terra? Como é que se expande um país? Tudo isso a gente tem que perceber. O reino de Davi será um dos domínios. Veja o que eu falo. Um dos domínios da terra. Mas os santos, a irmã Eliette acabou de ler aí. Ela leu aí, olha. Os reinos e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmãos, embora Israel seja o povo de Deus na terra, agora me referindo à igreja, o povo dos santos do Altíssimo, a igreja é infinitamente superior a Israel. O que está escrito aí? Repito agora. O reino de Davi será um dos domínios da terra, mas os santos,
ou seja, a verdadeira igreja, os santos, reinarão com Cristo sobre todos os domínios, inclusive sobre o domínio que é dado ao rei Davi. O reino de Deus é ilimitado, tanto no tempo quanto no espaço. Tanto no tempo quanto no espaço. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Não há, queridos do meu coração, não há muito valor em se tentar fazer um desenho do terrível animal com chifres sobre a cabeça. Não. Aqui temos coisa melhor que um desenho do símbolo. Nós temos um quadro do seu cumprimento. Ou seja, o cumprimento do símbolo, não o símbolo. Nós temos o quadro do seu cumprimento. Daniel observava os chifres. Seguimos seu exemplo quando olhamos um mapa da região que os chifres representam. Pena que eu não posso mostrar o mapa aqui agora para vocês, embora eu tenha esse mapa. Daniel não se preocupou com os movimentos entre os chifres. Ele não se preocupou nadinha. Porque esses movimentos os deixavam intactos. Né? Como é o caso das guerras havidas até hoje. Algumas linhas de fronteira talvez se tenham, meus amados, modificado um pouco, mas a verdade é que as nações ainda estão aí. Ainda. Agora nós perguntaríamos, qual é? Onde está? Como foi a origem do anticristo? Vocês, quando viram Daniel falando aí, ele fala assim, quando estava olhando os chifres. Entre eles surgiu outro pequeno, um chifre pequeno. O símbolo, meus irmãos, pode representar, prestem atenção, por favor. Vou falar devagar. O símbolo pode representar tanto a nação como o homem, o ditador. O ditador. Ele começa com uma nação e termina com um homem. Aqui é a explicação do símbolo. Começa com uma nação e termina com um homem. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero, o que eu pretendo passar para você? Quero passar para você que o homem se torna mais importante do que a nação. E isso, por quê? Porque ele toma muitas outras nações. E esse homem, do qual eu estou falando, ele deve ter
um país. É isso que Daniel está ensinando. É isso que Daniel está profetizando. Afinal de contas, esse homem é um ditador. E, basicamente, os chifres são nações. Então, outro chifre seria outra nação. Agora, vamos parar um pouquinho e pensar. O chifre, ele é descrito como sendo pequeno. Ele é pequeno no início, mas depois Daniel diz, parecia mais robusto do que os seus companheiros. Quando ele diz isso, eu preciso observar que ele não diz, Daniel, não diz que um dos 10 chifres se tornou mais robusto do que os outros 9. Repito, Daniel não diz que um dos 10 chifres se tornou mais robusto do que os outros 9. O chifre pequeno não é, repito, um dos 10 chifres originais, como a Itália, por exemplo. É um outro chifre que surge entre os 10. É um outro chifre que surge entre os outros 10. Essa declaração limita um pouco o lugar de onde o anticristo deve proceder. O chifre pequeno representa um país relativamente novo. Um país que surge perto dos tempos do fim. Não é um país antigo como a Síria, por exemplo. Algum dos irmãos, qualquer um agora, vou deixar à vontade de vocês, quem achar primeiro, Daniel 7:20. Já estou aqui, pastor. Pode ler, irmã Cleusa, por favor. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor Pedrosa, o senhor acha rapidinho Apocalipse 13, verso 5? Apocalipse 13, verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para agir por 42 meses. Obrigado. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre os olhos e a boca. Veja, neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência, conforme leu a irmã Cleusa. Daqui para frente, estamos vendo um homem. O país não é mais importante, porque ele conquista muitos outros. Não é muito incomum
um símbolo ser usado como nome de um homem. Por exemplo, o cordeiro era um símbolo de Cristo, mas o símbolo também se tornou o seu nome, quando ele foi chamado de o Cordeiro de Deus. Agora, o pequeno chifre torna-se o nome de um homem. Então, diz Daniel, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. E o livro de Apocalipse mencionou o mesmo fato. Foi por isso que eu pedi ao doutor Pedrosa para ler. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Se nós pensarmos nos olhos da mesma forma, eles também são uma característica do homem, uma marca identificadora. Os olhos simbolizam, irmãos, extraordinária inteligência ou conhecimento. E nesse caso, há algo de sobrenatural neles, nos olhos. A astúcia de Satanás brilha através deles. Brilha neles. Na visão seguinte, isto é mais ampliado. Por exemplo, algum dos irmãos, pode ser, quem é que eu pego rapidinho? A irmã Cleusa mesmo. Daniel 8:23. Nós não chegamos ainda ao capítulo 8, mas eu preciso dessa ajuda rapidinho. Daniel 8:23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Obrigado, irmã Cleusa. Especialista em intrigas. Irmãos, provavelmente é essa sua característica que cativará o mundo. Será quase impossível resistir àqueles olhos. O mundo se encontrará em condições de desespero e terror, sem solução para a situação. E, de repente, surge um homem que parece saber exatamente o que e como fazer. Naturalmente, será uma coisa errada. Mas, na ocasião, vai parecer certa. Até mesmo, a gente está vendo já esse cumprimento, a gente está vendo, eu, você, doutor Pedrosa está sempre chamando a atenção disso aqui. Até mesmo os líderes eclesiásticos ficarão entusiasmados com ele. Vocês estão percebendo que esse domínio está havendo no sistema religioso. O que é o sistema religioso? É a união dos líderes eclesiásticos, todos para seguir uma visão errada. Eles já estão fascinados com as coisas que Satanás está mostrando para eles. E quando você não concorda com eles, porque você está olhando para a Bíblia, eles simplesmente expulsam você do meio deles.
ou fazem alguma coisa que te obriga a sair dali. Irmãos, todos serão enganados, a não ser os que reconhecem nele exatamente o que ele é. Você que tem olhos para ver, você que ainda enxerga, irmãos, uma ameaça foi detectada. Você que enxerga, uma ameaça foi uma ameaça foi uma ameaça foi detectada. Você que enxerga, irmãos, com os olhos do Espírito, você olha e vê que há algo errado. Olha e vê que há algo que não está correto, que algo não está de acordo com as Escrituras. E só agora, por que estudar as profecias? Por que estudar, irmãos, a palavra de Deus? Porque só quem conhece as Escrituras. Uma ameaça foi detectada. Só quem conhece as Escrituras, só quem conhece a profecia, só quem conhece a palavra de Deus é que vai poder reconhecê-lo. E é para isto que existem as profecias. É para isto que Deus deixou a palavra de Deus escrita, para que ela não possa ser deturpada. Por mais que eles podem ser o melhor pregador do mundo, pode ser o melhor ensinador do mundo, pode ser o maior orador do mundo, ele não vai enganar quem conhece a profecia. A verdadeira profecia, a palavra de Deus. Ele irá falar e irá realizar grandes coisas. E o mundo... Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma afirmação, achei que ficou melhor se eu fizer uma pergunta. O mundo está paralisado pelo terror? Ele destruirá a causa desse terror. O comunismo ameaça a paz, ameaça a segurança do mundo, ele porá fim ao comunismo. E foi exatamente isso que você já viu acontecer. Olha a profecia de Daniel se cumprindo. Nunca mais a Rússia será uma potência mundial. Cumprido. Ela chegou a ser, não é mais, tenta ser e não consegue. Profecia cumprida. Olhe como nós estamos próximos do fim, próximos do arrebatamento. Daniel deixou para nós de uma maneira gloriosa. As nações, pergunta, as nações se encontram em profundo estado de depressão econômica. Ele organizará um mercado comum de âmbito mundial e fará reviver o comércio numa escala antes nunca sonhada, enriquecendo os povos. É só dar uma lida, não agora, é claro, em Apocalipse 18. Nós estudamos o livro de Apocalipse, e eu disse e repito que Daniel complementa Apocalipse, o entendimento do livro de Apocalipse. Na tentação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele, o Senhor, forçou Satanás a revelar a sua estratégia. Eu poderia pedir aqui, mas eu quero ganhar tempo, que é uma passagem muito conhecida, então não há necessidade da gente ler. Em Mateus capítulo 4, de 1 a 11,
nós podemos ver a estratégia de Satanás. Primeira coisa que ele faz um apelo ao físico. Ele chega para Jesus, ele sabia que Jesus estava com fome. E o que ele diz? Manda que estas pedras se transformem em pães. Você conhece essa passagem? Irmãos, Satanás irá oferecer prosperidade e até luxo ao mundo. Todos os políticos conhecem o valor desse tipo de apelo. É assim que eles ganham as eleições. Oferecendo, a gente não recebe. Eles não cumprem. Mas como eles se elegem? Oferecendo luxo, oferecendo as coisas que as pessoas não têm, mas almejam ter. E as pessoas se deixam vender, vendem os seus votos por essas promessas. Artimanha satânica. Geralmente, irmãos, aquele que tem a coragem de oferecer o máximo consegue o maior número de votos. E o mundo será fortemente atraído pela promessa de prosperidade que o anticristo lhe fará. Segundo, ainda olhando a tentação de Jesus, estratégia de Satanás. Eu disse que a primeira estratégia, ele fez um apelo ao físico. Segunda estratégia, ele faz um apelo à natureza religiosa do homem. O que a gente tem sempre falado sobre o sistema religioso? Hoje o doutor Pedrosa estava falando exatamente sobre isso. Tem 45 milhões de cristãos no Brasil. Nada. 45 milhões de religiosos, sim. E se a gente ainda acrescentar outros, porque ele usou a palavra evangélicos, mas se a gente unir outras religiões, o número fica maior ainda. Veja só como ele apela à natureza religiosa do homem na tentação de Jesus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Irmãos, o anticristo terá sua religião e terá uma igreja mundial. O livro de Apocalipse tem todo um capítulo para revelar isso. Hoje, já estamos sentindo uma tendência de todas as religiões para se unirem. E talvez Satanás consiga uni-las. O anticristo será um homem muito religioso. Veja o que eu estou falando. Não se surpreenda. Será um homem muito religioso. Mas a sua religião... Pastor, me permite um adendo. Só sabendo que o outro braço de Satanás, um é o anticristo, o outro é o falso profeta. É um falso pastor. Meu irmão, é muito engano religioso. É muito engano, é muita falsidade. É isso que as pessoas não prestam atenção. Você está falando... A Bíblia, né? A Bíblia fala muito bem sobre isso. As pessoas, pastor, não percebem isso. Acho que todo mundo põe a Bíblia embaixo do braço e diz, olha, eu sou de Jesus, escreve na frente. Jesus é o Senhor. Acho que aquilo tudo é de Deus. É muito engano, é muito falso profeta. É muito falso profeta. E para ajudar ele, ainda tem um anticristo que controla todo o dinheiro, todo o sistema do mundo, gente. É um sistema poderosíssimo, mas é de Satanás. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo adendo, pastor.
Muito obrigado. Veja bem, irmãos, como eu estava dizendo agora, ele será um homem muito religioso. Mas sua religião, como vocês têm notado aqui, como o doutor Pedrosa tem despertado aqui, sua religião será centralizada nele mesmo. É isso que vocês veem no Macedo, é isso que vocês veem em outros líderes aí, seja da Assembleia de Deus, seja de qualquer denominação. A religião deles é centralizada neles. E a religião do anticristo será centralizada nele mesmo. No princípio, olha o que eu vou dizer agora, vou dizer devagar. No princípio, isso não será muito evidente. Estaremos diante do maior enganador de todos os tempos. Agora, ainda revelando aqui a estratégia de Satanás na tentação de Cristo. Só para relembrar os irmãos. Primeira estratégia, apelo ao físico, eu falei. Segunda estratégia, apelo à natureza religiosa do homem. Terceira estratégia, desejo de poder. E como a gente vê isso na tentação de Cristo, Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Desejo de poder. Está escrito lá, ó. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmãos, eu acho que eu nem precisaria dizer isso. Vou dizer apenas para relembrar alguns. O poder corrompe o homem. Hoje, praticamente, estou passando um sufoco tremendo, porque o meu vice-presidente me tomou o meu lugar. Não ganhou nada com isso. Só um título. O poder corrompe o homem. Os príncipes de Satanás terão mais poder que a maioria dos governantes independentes. Prosperidade, religiosidade e poder. Nestas palavras se resume a estratégia do anticristo. E destas, a mais poderosa é a prosperidade. Como o doutor Pedrosa falou aqui, ainda hoje. As pessoas vêm procurar a Cristo, não pela pessoa de Cristo, não por quem Cristo é, não por ele mesmo, mas pelo que ele pode dar. É cura, é dinheiro, é fartura de tudo, e resumem todas essas coisas numa palavra: prosperidade. E talvez seja por isso que a Bíblia fala tanto no assunto. Veja o que eu vou ler agora na Bíblia. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E isso é explicado aí no verso 24, porque está escrito: abaterá a 3 reis. Ou que quer dizer isso? Ele derrotará 3 países. Se o anticristo aparecer como salvador do mundo, não lhe será necessário conquistar países livres. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ele não vai precisar conquistar países livres, porque eles deveriam cooperar com ele de espontânea vontade.
principalmente se a prosperidade deles dependesse disso. Por exemplo, o Brasil. Se a prosperidade do Brasil depender do apoio ao anticristo, irmão, não tem guerra, não tem nada. Eu só estou dando um exemplo e que eu não duvido. Não duvido nada. Qualquer governo que recusar o que o anticristo tem para lhe oferecer, cairá imediatamente. Vocês podem observar uma coisa interessante hoje. O real, a nossa moeda, a moeda brasileira, ela é muito mais forte do que o dólar. Mas por que que o governo brasileiro mantém o real lá embaixo? Quando o dólar começa a cair, eles derrubam o real. E todo mundo sabe que o americano, os Estados Unidos da América, não tem lastro suficiente em ouro para garantir o papel deles. Aquilo lá é papel mesmo. É só um papel carimbado, é um desenho que não vale nada. Se todo americano pegar e quiser sacar o seu dinheiro do banco, dos bancos, os bancos não vão ter dinheiro para pagar a eles, não vão sacar em ouro, trocar por ouro. Ou se emitir cheque para pegar o papel moeda, os bancos não vão ter como pagar. Mas os outros países mantêm a sua moeda abaixo do dólar. É uma coisa falsa. E quem se levantar será derrubado. Aqui, eu quero dizer para vocês uma coisa. Não estão enfocados movimentos militares em regiões fora do Império Romano. E por isso, aqui que eu estou falando em Daniel, não sabemos o que poderá estar acontecendo em países como a Rússia, China ou Estados Unidos. Mas dentro dos limites do Império Romano, nos dias de hoje, há 3 países que não possuem o poder de autodeterminação. Pertencem a uma potência estrangeira. Por exemplo, a Hungria é um deles, a Romênia é outro e a Bulgária é outro. Muitas mudanças ainda poderão ocorrer em pouco tempo. Mas, hoje, estes 3 países teriam que ser arrancados. Ou, não sei agora, já podem ter sido. Mas o que aconteceu? Teriam que derrotar a Rússia. É o que está acontecendo hoje, quando vocês viram com a queda do Muro de Berlim, quando acabou a União Soviética, vamos dizer assim, países ficaram independentes, mas outros países, aqueles que ficaram independentes, não estavam conseguindo sobreviver sozinhos e estão querendo se unir novamente à Rússia. Isso a gente vê no jornal hoje, dia a dia. Mas por que isso, irmãos? Por que acabar com o comunismo? Por que derrubar o Muro de Berlim? O Muro de Berlim. O muro, sim. O muro, por que acabar com o comunismo? Melhor falando assim. Por que acabar? Porque o comunismo não serve para o anticristo. O anticristo não pode ser controlado por um partido. Por que que o Brasil está essa desgraça? Porque a excelentíssima senhora presidente do Brasil é controlada por um partido corrupto. Um partido tão corrupto que ameaça a vida
agora ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Não a vida dele diretamente, mas da família dele. Ou ele saía, ou a família dele poderia morrer. Um partido chamado PT, todo mundo chama Partido dos Trabalhadores, e eu chamo Partido dos Trambiqueiros. Por que o Brasil não é melhor? Porque o executivo é controlado por um partido totalmente corrupto. Todo mundo sabe disso. Mas vocês vão ver, não é muito difícil desse partido se reeleger, não. O comunismo não serve para o anticristo, porque ele não pode, não vai ser, não vai querer e não será controlado por um partido. Agora, ele não será ateu, porque ele vai acreditar em um Deus, não no nosso Deus, mas em um Deus. E no início, ele será apoiado, acreditem nisso, irmãos, por muitas e muitas igrejas, por muitos, eu diria, pela maioria dos líderes religiosos que estão aí hoje. E o modo como ele irá tomar o lugar de Deus na vida dessas pessoas será, ou já está sendo, um processo gradual. Se o anticristo vai revelar-se como Deus, então o povo deverá acreditar em um Deus. Quem pode ler para mim? Vamos ver, doutor Pedrosa, 2 Tessalonicenses 2,4, por favor. Nós estaremos terminando daqui a pouquinho, irmãos, porque terminando, não vamos levar nem 10 minutos mais, eu não vou passar muito. E a irmã Cleusa, por favor, irmã Cleusa, Daniel 7, verso 9 e verso 10. Depois que o doutor Pedrosa terminar de ler, a senhora já pode começar a ler. 2 Tessalonicenses 2,4. O capítulo 2? Isso. Verso 4. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Obrigado, doutor Pedrosa. Está fazendo aí. Hein? É o que o Bispo Macedo está fazendo aí. É verdade, é verdade. Está construindo o templo para ele, e já viu agora de barba, botando um quipar, botando veste como se fosse um sacerdote. Até isso ele já está aparecendo agora. Irmã Cleusa, leia o 9 e o 10, por favor, do capítulo 7. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Obrigado, irmã Cleusa. Obrigado, muito obrigado. Irmãos, estamos terminando já. Aqui, nesse momento, nós temos um princípio de interpretação. É feita uma pausa na narrativa de Daniel para nos revelar algo que está acontecendo nos céus, ao mesmo tempo que estas coisas estão acontecendo na terra. Se tirássemos do texto os versos 9 e 10, não haveria solução de continuidade, não atrapalharia nada. Esta cena que a irmã Cleusa acabou de ler se desenrola no céu,
e corresponde a Apocalipse capítulo 4, que se passa logo após o arrebatamento dos santos. Depois, nos versos 13 e 14, o que nós temos lá no verso 13 e 14 do capítulo 7? Irmã Cleusa, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém, irmã Cleusa, muito obrigado. Veja só, nesses versos a cena volta a passar-se no céu. Aí, o que a gente vê? Apocalipse 5. Apocalipse 5. Na mesma hora que aquelas coisas estão acontecendo na terra, algo está se passando no céu. E esta ação que tem lugar no céu só pode ocorrer depois que a igreja chegar lá. Por isso, isso aí derruba totalmente aqueles que creem que a igreja passará pela tribulação. Isso que a gente está falando do anticristo, só pode acontecer depois que a igreja estiver no céu. Por quê? Porque é a igreja que vai trabalhar no céu. É a igreja que estará com Cristo. E assim, a gente percebe que o versículo 9 indica a ocasião do arrebatamento. Após o arrebatamento, Satanás nunca fica sem oposição. O chifre proferirá muitas insolências, mas Deus sempre terá uma resposta. Isso eu chamo de o dia do Senhor. Deus responderá com castigo e fogo. Os outros animais seriam o leão, o urso e o leopardo. Isto é, os antigos impérios mundiais. Mas como impérios, eles já deixaram de existir, mas permanecem como povos distintos. No devido tempo, esses três impérios antigos serão restaurados, um pouco menores em extensão, já que seus primitivos territórios, hoje em dia, se sobrepõem em alguns pontos. No livro de Apocalipse, todos os 4 são mencionados em conexão com a ascensão do anticristo. O domínio deles foi-lhes tirado, mas eles ainda existem e voltarão a ser o centro do poder mundial. Farão parte do reino do anticristo. Vou dar um exemplo para vocês. O Irã, hoje, é a antiga Pérsia. O Iraque é a antiga Babilônia. Estão tudo aí ainda hoje. Meseque e Tubal são cidades da Rússia. Como homem, o anticristo nunca conseguirá conquistar o mundo inteiro. Repito, como homem,
o anticristo nunca conseguirá conquistar o mundo inteiro. Mas, como Satanás, sua influência terá alcance universal. Para terminar agora, nós vamos falar no próximo Hangout mais um pouco sobre o anticristo, sobre a razão de ser do anticristo, a razão de existir o anticristo. Eu gostaria de terminar agora ainda, irmã Creuza, já que a senhora está preparada, leia apenas o verso 12, por favor. É a última leitura e já estarei devolvendo a palavra ao doutor Pedrosa. 12. 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Amém. Muito obrigado. Isso apenas para confirmar o que eu acabei de falar. Irmãos, eu espero ter passado para vocês alguma coisa. Eu espero que com o Hangout de hoje vocês consigam enxergar e ajudar outros a enxergar o que está acontecendo hoje em dia. O cumprimento da profecia de Daniel. E vocês podem ver que se complementa direitinho com o que está em Apocalipse. Nós temos que estar com os olhos abertos. Nós precisamos estar atentos para o que vai acontecer nos próximos dias. Eu não estou dizendo nos próximos anos, não. Estou dizendo nos próximos dias. Nós estamos aqui, um grupo pequeno, mas graças a Deus que o Senhor nos abriu os olhos. E se vocês ouvirem as palavras que o Espírito de Deus tem colocado em nossos lábios, vocês não estarão sendo guiados por cegos. Mas cuidado, se vocês estiverem seguindo cegos, porque Jesus disse que se um cego guiar outro cego, os dois cairão no abismo. Convido a vocês para estarem conosco no Hangout de quinta-feira, que fala sobre o livro de Romanos, também capítulo 7. E continue orando por nós, pelo doutor Pedrosa, doutor e pastor Pedrosa, que sofre muitas perseguições também, e também pelo pastor Aragão, que tem enfrentado talvez a maior luta de toda a sua vida. Mas, irmãos, estou aqui vivinho, estou aqui dando glória a Deus e louvando ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço esse grande privilégio de estar com vocês aqui. A Deus e também ao doutor José Renato Pedrosa. Obrigado, Pedrosa. Devolvo a ti a palavra, dizendo que foi um privilégio e uma honra para mim estar aqui com esse povo de Deus nesta noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Pastor, o privilégio foi nosso, né? E agradecemos a Deus e a você o estudo da palavra. E só lembrando isso que o pastor falou, que nós percebemos o que está acontecendo aí com o sistema religioso. E Jesus disse que esses últimos tempos seria assim. Eu já preguei várias vezes sobre isso. E ele diz o seguinte: e não perceberam. E não perceberam. E não perceberam. Graças a Deus, nós, um grupo pequeno, percebemos. Nós estamos na orientação de Deus. É na luta, é pela fé, a dificuldade. Nós percebemos o que está acontecendo exatamente o que o pastor falou. Olha, nós aprendemos aqui em Apocalipse, aprendemos aqui em Daniel, no Mateus, Marcos, Lucas, João, nas cartas de apóstolo Paulo, Tessalonicenses, Romanos. Então, tudo isso mostrando, gente, só como o pastor acabou de dizer agora, só um cego que não vê. Porque quem tem um mínimo conhecimento da palavra de Deus mostra. Eu queria já deixar prometido por os irmãos daqui para diante, deixa o pastor Aragão organizar a vida dele, ficar mais tranquilo. Ele vai nos contar todo o detalhe do golpe que fizeram contra ele lá
naquilo, pastor, que chamam de igreja. Você sabe por quê? Você prega a verdade. O povo quer um engano. O povo quer um engano, o povo quer dinheiro, o povo quer a prosperidade. O povo não quer a salvação, o povo não quer Jesus. Ele quer a salvação pelas próprias mãos dele. Fazer um programa aqui te entrevistando, porque, pastor Aragão, eu já vi vários filmes desse seu tipo. Vários. O pastor está lá dentro do sistema religioso, está naquele oba-oba, aquela mentirada toda, que faz aquela confusão toda. O povo está aclamando. Aí o pastor vem, conhece a verdade, vê tudo isso que nós estamos estudando, vai pregar a verdade, dá um golpe no pastor. Você não é o primeiro que eu vejo, não. Eu não sei se eu posso dizer centenas, que eu vivencio, que eu conheço. Centenas. A maçonaria manda um presidente desse, ou um vice-presidente, o cara entra ali, conquista sua confiança, e o cara faz isso não é de uma semana, não. O cara faz isso 5, 6, 7, 10 anos. O cara já está ali preparado, vai fazendo a cabeça da igreja, vai botando as pessoas... Isso acontece aqui no Hangout, você vê um montão de carinha que aparece por aqui, vai Satanás, através dos falsos profetas, daquele pessoal todo, aí vai trabalhando a cabeça do pessoal. Olha, cuidado com Aragão, cuidado com Pedrosa, cuidado com o irmão Osmi, cuidado, olha, porque esse pessoal é fanático, esse pessoal é louco. O evangelho é isso, gente, é loucura. Então, pastor, fique tranquilo, porque todas as coisas boas ou ruins sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe que o senhor é uma pessoa séria e o sistema religioso não ia te querer. O sistema religioso que iria fazer de você um falso profeta. Aí você fica feliz da vida lá. Faz um lencinho do Aragão, um suor do Aragão, aí põe Papai Noel lá, todo mundo, a Páscoa pagã, Deus a zerar, chama os maçons para pregar lá na igreja, pronto. O pessoal vai ficar cheio. É isso que eles querem, pastor. Não fica triste, não. Eles não querem Jesus, eles não querem a palavra de Deus. É isso que a gente fala, eu vejo todo dia. Minha família, parentes, amigos, aqui pela internet. O povo quer um engano. Às vezes parece algumas aqui que quer ouvir engano. Não, eu vou fazer uma profecia para você que você vai ficar rico, que não sei o quê. Olha, não é isso que a gente está pregando e vivendo, é Bíblia, gente. Nós somos um número pequeno, mas graças a Deus que Deus nos separou para isso. Então, por isso, nós temos essa obrigação de ajudar uns aos outros. Em fé, em oração, em amor, em dignidade, em respeito. Agora, se a gente fizer tudo isso sem Jesus, não está nada. Olha a luta que o apóstolo Paulo teve, rapaz. Ele disse, eu considerei tudo por perda, por causa de Cristo. É o que tem acontecido com muitos de nós aqui, irmão. Quantas coisas nós estamos, entre aspas, perdendo aí para o mundo? Quantas coisas nós deixamos de ganhar? Mas nós estamos ganhando para Cristo. Cristo. Isso aí que é bonito de vocês, esse grupo bonito, sinceros no Brasil, que continuem atuando, que tenham muita coragem para estar fazendo esse trabalho. E parabéns, pastor Aragão, por estar resistindo e vencendo esse golpe. É um golpe satânico mesmo. Mas Deus está te preparando para uma outra igreja. Para a igreja de Cristo. De vocês. Né? Para outra igreja que queira ouvir a palavra de Deus. Agora, se o povo lá quer ver um engano, eles vão ver mais tarde. Mais tarde eles vão se arrepender. Muitos depois que, eu não digo muitos, mas alguns, quando conhecerem a verdade e ver o engano cristão, eles fazem daquilo lá um circo. Por isso que Deus não habita nesses lugares, gente. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. Uma pessoa que prega o Evangelho, vive a Bíblia, não consegue habitar ali dentro. Como é que o Espírito Santo de Deus habita num lugar desse? Não tem. Ou então você se torna um falso cristão, um falso profeta para conviver ali, ou então você é colocado para fora, como aconteceu com Jesus, com os discípulos apóstolos. Agora, é estranho, né, pastor? Depois de você conviver dentro da sua própria igreja, ali, vamos dizer, organizar aquela estrutura toda, porque eles não querem que aquilo seja uma igreja de Cristo, tem que obedecer o sistema religioso. Então aquilo ali
tem que ser mais um engano, uma mentira. O objetivo deles lá, nessas associações que a maçonaria controla todas as religiões, é ganhar dinheiro e levar as pessoas a crerem que Lúcifer é Deus. Estão conseguindo, não é? Mas vamos continuar em oração, estudando a palavra, e o justo viverá pela fé. Não tem jeito, é viver pela fé. É pela fé. A palavra de Deus mostra e ensina isso várias vezes. Não é? É verdade. Então, muito obrigado a vocês todos por perseverarem na palavra de Deus, terem fome e sede da justiça da palavra. Nós não somos mais um grupinho, nós somos uma parte do povo brasileiro que mudou a forma de se buscar a Deus, de servir a Deus, o Deus verdadeiro. Nós fizemos com que o povo voltasse para a Bíblia. Então ninguém estava mais percebendo onde estavam, né? Então essa é a diferença, esse é o preço, tá bom? Eu falo sempre um pouquinho assim para os irmãos entenderem que isso é normal, gente, é normal. Mas poucos são os que resistem. A maioria cede e fica lá dentro. É muito difícil. O baque, eu falei recentemente, era do pastor Jonas, que é a Igreja Quadrangular, o maçom aqui do Rio de Janeiro, o Rui Barbosa, mas só pelo nome dele já sabe que o cara é maçom, né? Ele ia daqui lá para o Espírito Santo, vamos legalizar a Igreja Quadrangular. Qual a legalização? Pastor, senta para a maçonaria. Se não entrar para a maçonaria, vai fora. O povo quer lá. O que o povo da Quadrangular quer? Quer o Evangelho? Quer Jesus? Não. Quer o pecado, quer a maçonaria, quer o inferno, quer luz, quer o bode bafomete. Aí o pastor saiu para o cantinho, foi lá organizar o grupo dele, junto com o pastor Leopoldino, está lá batalhando e vencendo. Sabe qual é o nome da igreja agora, que ele montou lá? E o pessoal já está divulgando? Igreja sem nome. A igreja do Deus desconhecido. A igreja de Jesus. Porque não adianta você botar mais nome de religião, a igreja sem nome, do pastor Jonas, lá em Linhares, no Espírito Santo. É muito boa. Passaram o pé nele, ele já estava assim, 25, 30 anos, um homem profundo conhecedor da Bíblia. O povo não quer mais, meu irmão. Meu povo prefere o engano. É isso, pastor Aragão, que a gente já está falando há muito tempo. Custou, mas aconteceu contigo. Mas Deus vai continuar te honrando, pode ter certeza. E nós estaremos aqui, não só em oração, participando e ajudando o pastor naquilo que é possível, e nós vamos ajudando uns aos outros, igual a igreja primitiva era assim. Não é? Não com aquela obrigação, mas com amor. Nós fazemos isso aqui assim, é com amor, não é com obrigação. Né? É com amor, aquele prazer de servir a Deus e servir ao próximo. Essa é a nossa diferença. Os outros fazem por um compromisso, mas nós fazemos por amor, por necessidade, por cumprimento da palavra de Deus. Parabéns a você, membro da Igreja de Cristo. Né? Então, o nosso fundamento é Jesus Cristo e ninguém pode pôr outro. Um grande abraço a todos. Um prazer em tê-los aqui conosco. Tenha uma noite muito abençoada. E amanhã, se Deus permitir, por volta de 21h30, nós estaremos abrindo o Hangout. Vamos estar falando sobre violência. Quem enche a terra de violência? Irmãos, onde está o povo de Deus? Se Jesus, onde está o povo cristão? O Brasil é o líder em homicídio no mundo. Cadê o povo de Deus aqui? Aquele povo que nunca matou ninguém, que Jesus nunca matou e nunca mandou matar ninguém. Cadê os cristãos aqui? Estão matando também, estão participando do crime, participando das drogas, lavando o dinheiro que eles arrecadam em nome de Jesus com o tráfico de drogas. Para com isso, irmão. Então nós vamos mostrar o negócio está feio no mundo. E nós somos ainda os únicos que pregamos Ezequiel 8, de 15 a 18, que diz: os que enchem a terra de violência e que irritam a Deus são os que levam o ramo ao nariz. Ninguém pregou em lugar nenhum mais o que é levar o ramo ao nariz. Arrancaram isso da Bíblia. Na linguagem de hoje não tem mais essa expressão levar o ramo ao nariz. O Abimael explicou que é o funeral maçônico. Olha a dificuldade, irmão. A coisa está muito clara na palavra. Não é mais o desconhecimento, não. Nós já pregamos muito, o povo conhece a verdade. Agora, o povo está preferindo o engano. Aqui está a verdade, o Petrosa prega, que o irmão Osmi prega, o Toninho,
a irmã Cleusa, o irmão Edson, a irmã Eliette, o irmão Jefferson, a Olívia, o Aragão. Essa verdade eles já conhecem. Mas o povo agora, mas eu prefiro o engano. O engano é o caminho mais largo, é mais fácil, eles me dão prosperidade, pronto. É isso. A realidade é essa, a gente não pode. E Jesus disse que seria assim. Agora, nós vamos continuar aqui no caminho do Senhor. Vamos no caminho de Jesus, como o Paulo fez, o povo todo estava voltando lá para o passado. Olha as cartas que Paulo, como que ele brigava, como que ele lutava. E ele morreu, foi assassinado por esse evangelho. Aí fez o povo voltar para a Bíblia, irmão. O que seria de nós hoje se nós não tivéssemos as cartas de apóstolo Paulo? Como é que nós enfrentássemos essa seita, essas heresias? Isso tudo aconteceu com Paulo. Quantas traições ele teve lá? A igreja de Cristo, perseguições e morte. Então, nós estamos parabéns por você ser perseguido, discriminado, por você não encontrar emprego, por você não encontrar uma porta no hospital para atender, porque você é um cristão, uma pessoa séria, você que é um advogado honesto e não consegue emprego. Parabéns, você que é um médico honesto e não consegue um emprego, porque você serve a Jesus. Parabéns para você. Isso é homenagem de Deus para você, porque Deus não vai deixar faltar nada para nós, nem para você. Que Ele honra. Ele disse: buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É promessa de Deus, não é? Então, parabéns a vocês por pertencerem, por terem escolhido Jesus. Vocês não escolheram aqui a opção por religião. Quem está aqui conosco fez opção por Jesus, pela palavra. Não é? Parabéns a vocês. Tá? Que Deus continue guardando, protegendo a todos vocês. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor. Até amanhã.